Muito bom, caríssimos e caríssimas. Uma alegria grande estar aqui com vocês, aqui no Que Concursos, professor Omar, Direito Previdenciário, direcionado para o concurso de INSS. Olha, se todas as aulas que eu tenho postado, já postei de vários temas, algumas aulas são resolução de questões, outras de temas relevantes que vão cair no teu próximo concurso agora, muito provavelmente em 2024, eu diria que essa aula em especial, ela é bem direcionada mesmo para o concurso. Por quê? Porque a gente vai tratar da Instrução Normativa 128 de 2022, da IN 128 de 2022, uma primeira parte. Não dá, ela é enorme, então, claro, a gente vai fazer isso em umas 3 aulas, 3 encontros, a ideia não é encerrar hoje. Como que eu vou tratar da IN 128? Você não pode esquecer que apesar da Instrução Normativa 128 ser enorme, a gente está falando de 500, 600 artigos, você tem que entender que a grande maioria daqueles dispositivos são repetição ou da Constituição Federal ou da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência, ou ainda, principalmente, do Decreto 3.048 de 1999. Até porque você não pode também criar coisas diferentes. A IN 122 seria um tipo de um vademecum do servidor, do técnico e analista do INSS. Então lá estaria a posição, o entendimento do INSS, o direcionamento para os seus servidores. Então algumas questões realmente são um pouquinho diferentes do decreto, etc. E eu vou trazer o quê? Eu vou trazer o que é diferente. O que, vamos dizer assim, não estaria tão claro no decreto 3.048, na lei 8.213. De qualquer possibilitando de facilitar esse estudo. Claro que em tese você tem que estudar tudo, mas a gente sabe que quem passa normalmente são aquelas pessoas mais que sabem estudar do que estudam exaustivamente. Elas estudam muito, mas elas sabem exatamente os caminhos a seguir. Porque, claro, se você quiser decorar toda a IN 128, se você conseguir é maravilhoso, mas é muito difícil. Então, vamos dar uma analisada naquilo que a IN 128 tem de diferente. Vamos lá, não há tempo a perder. Preparei aqui alguns slides da IN 128. O primeiro dela já começa no artigo 2º, a gente vai seguindo, tá? Vai ficar mais fácil aí para os próximos encontros também. A gente vai começar com o conceito de filiação. Vou ler e vou explicar para os senhores. Filiação é o vínculo, não fala, mas é o vínculo jurídico que se estabelece entre a Previdência Social, na verdade, entre o regime geral de Previdência Social e as pessoas que para ela contribuem, do qual decorrem direitos e obrigações. Então, as pessoas que seriam os segurados. Então é bem legal esse conceito de filiação, eu acho que é um conceito muito bom, porque ele mostra que é uma relação jurídica. O que é isso? É um vínculo jurídico, é um liame jurídico entre o INSS e o segurado, que nasce com o quê? Nasce com as contribuições, que faz com que o segurado tenha direito a um plano de benefícios previstos em lei. Todas as aposentadorias, salário de maternidade, benefício por incapacidade, os serviços, todos isso aqui são um plano de benefícios, que só tem direito quem é segurado. E que também vai gerar alguns benefícios para os seus dependentes, para os seus familiares. Essa é a concepção de filiação. Por isso que a gente sempre fala, tem uma diferença entre filiação e inscrição para a Previdência. Filiação, olha, começou a contribuir, você passa a ter direitos. Direitos e obrigações, claro, mas passa a ter direitos também. Relação jurídica é isso. Por outro lado, inscrição, eu vou provar que eu sou filiado por meio de uma série de documentos. CNIS, carteira de trabalho, NIT, número de inscrição do trabalhador, daí já são o quê? Daí já é inscrição, já são o aspecto documental no qual eu vou provar a minha filiação. Então, o conceito é esse, filiação, direitos e obrigações, que nascem das contribuições realizadas pelos segurados. Por outro lado, o que a gente vai ter? A gente vai ter inscrição.
A inscrição já é a parte documental. E depois desse primeiro slide, a gente vai ver alguns relacionados à inscrição, tá bom? Beleza? Então aqui a gente já tem algo bem legal, né? Filiação é o vínculo que se estabelece entre a Previdência Social e as pessoas que para ela contribuem, do qual decorrem direitos e obrigações. Vamos para a segunda. Ainda no campo da filiação, eu tenho idade para se filiar. O artigo 5º, parágrafo único da IN 128 fala assim: a partir de 25 de julho de 91, claro que antigamente não era bem assim, data da publicação da Lei 8.213, de 24 de julho, né, de 91, não há limite máximo de idade para o ingresso no regime geral de previdência social. Olha que interessante, não está falando de idade mínima, está falando de idade máxima e está afirmando que não há. Então, deixar isso claro, isso não está escrito na lei, não está escrito no decreto, mas está explícito na IN 128. O que? Não existe idade máxima. Ô Marco, está querendo dizer que se eu tiver 90 anos, nunca paguei a previdência, posso comprar um carnezinho? Vai, hoje em dia não se compra mais carnezinho. Vai lá, o meu bisneto me ajuda a entrar lá no meu INSS, criar uma conta, vou e pago uma. É isso que você está me dizendo? Na verdade, eu não estou te dizendo. Quem está te dizendo é a IN 128. E é verdade. Antigamente tinha algumas restrições para quem se filiava depois dos 60 anos, mas isso acabou. Acabou quando, Omar? Como está escrito lá, em 1991. Então hoje, com 90, com 100 anos, eu posso começar a pagar? Posso, claro que até os limites da vida, né? Poxa, tem que pagar, contribuir com 180 contribuições para ter direito à aposentadoria por idade. Provavelmente essa pessoa não vai conseguir, mas eventualmente algum direito ela poderá ter. Enfim, talvez 90 anos seja muito raro, mas 60, 60, não é tão raro assim. Então não existe uma limitação, seja qual for, para o máximo. E para o teto, para o mínimo, aí tem. Um bebezinho não pode ser segurado da Previdência. Você vai ter que ter pelo menos 14 anos na hipótese de aprendiz e 16 anos nas demais hipóteses. Toma cuidado, porque a gente sempre fala, na 8.212 consta que o facultativo pode se filiar aos 14, está errado. Não foi recepcionado pela Constituição essa regra, não é o que consta na IN 128, no Decreto 3.048, então não esquece. Idade mínima para começar, aprendiz 14, nas demais hipóteses 16, quaisquer que sejam. Segurado empregado doméstico é 18, é verdade, porque você não pode ser empregado doméstico antes dos 18 no Brasil. Então vamos lá, doméstico 18, outras hipóteses 16 e aprendiz 14, é isso. Aí para cima, uma idade máxima, não existe. Legal? Tenho certeza que você não vai esquecer disso. Vamos seguir. Definição de atividade rural. Isso é importante para fins de filiação. Para saber se você se filiou, você é filiado como segurado urbano ou rural. Mas isso é importante? É porque o rural aposenta mais cedo. Então vamos lá. Artigo 6º, depende da natureza da atividade do segurado e não da natureza da atividade do empregador. Legal? Aqui eu já coloco, não é literalidade da norma, mas está no artigo 6º. Depende da natureza da atividade do segurado e não da natureza da atividade do empregador. Não entendi nada, mas é assim. Cuidado que na trabalhista é diferente do previdenciário. Tem muita coisa parecida, mas muita coisa que não tem nada a ver. Então, você olha muito a natureza do empregador, porque claro, a relação é trabalhista, empregado-empregador. Aqui não, aqui eu quero saber o seguinte: o que você faz? Qual a natureza da sua atividade? É agropecuária? Você é rural. Não, não é agropecuária, então é urbano. Não, mas eu moro na fazenda. Nada. Sou professor de escola rural, urbano. Sou administrador da fazenda, mas trabalha diretamente com a atividade agropecuária? Não, eu administro a fazenda, verifico o aspecto de gestão de pessoas, não, trabalho no RH da fazenda, mas moro lá. Morar lá não quer dizer nada. Então, o importante é atividade direta agropecuária, você é rural. Não é atividade direta agropecuária? Não, não é, você é urbano, tá bom? Não interessa onde você mora, não interessa se o empregador é rural ou urbano, aí eu olho sempre o quê? Aquilo que está escrito aqui no slide. O importante é a natureza da atividade do segurado.
inscrição e retificação do CNIS. Deixa eu explicar. Já falei para vocês que o CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais, um banco de dados onde vem todas as informações do segurado. Bem, onde ele trabalhou, quanto ganhou, salários de contribuição, benefícios concedidos ou pelo menos requeridos. Então, é um conjunto de informações da Previdência Social. Então, chama-se CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Legal, às vezes essa informação está errada e eu quero retificar. O que eu faço? Então, às vezes está lá um salário de contribuição de um salário mínimo, mas aquele mês, na verdade, eu ganhei 5 mil reais. Então, está errado. Isso vai gerar um benefício menor lá para frente. Eu quero mudar. Posso retificar? Posso. Vamos ver como que eu faço para retificar o CNIS. Está previsto no artigo 12 da IN 128 e vai falar o seguinte: o filiado poderá solicitar a qualquer momento a inclusão. Então, novos salários de contribuição, novos empregos que não constam, alteração. Olha, consta que eu trabalhei, vamos dizer assim, de até janeiro de 98 naquela empresa, mas na verdade foi março de 98, uma alteração, uma ratificação. Se houver um questionamento sobre determinada atividade, eu demonstro por documentos e excluo aí o questionamento que havia do INSS, fazendo uma ratificação ou ainda exclusão. Olha, eu nunca trabalhei nesse lugar. Vocês sabem que acontece direto, cara? Parece estranho, né? Você fala, deve ser só para... Você nunca trabalhou e você vai? É normal, acontece. E as pessoas corretamente fazem bem fazer isso. Falam, peraí, tira isso aqui, eu não quero. Porque não tem que ser desonesto, né? Tem que lutar pelo que é nosso. E a gente vê muita gente fazendo isso, graças a Deus, que bom, né? Talvez até fosse interessante, entre aspas, para ela, beneficiaria, mas seria desonesto. Então, muito mais, a gente só sai no jornal gente desonesta, né? A gente brinca, mas também tem muita gente boa por aí. Então a pessoa fala, não quero isso aqui, não sei porque que entrou aqui, nunca trabalhei, nem conheço a empresa, quero a exclusão. Maravilha, né? Maravilha, tá certo, sim, tem que ser assim mesmo. O filiado poderá solicitar a qualquer momento a inclusão, alteração, ratificação ou exclusão das informações divergentes, extemporâneas ou insuficientes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios, independentemente do requerimento do benefício. Gente, esse independentemente do requerimento do benefício talvez seja o mais importante. Por quê? Vamos dizer, eu não estou na boca para aposentar, faltam alguns anos. Então, eu posso hoje pedir uma retificação de CNIS? Posso. Na verdade, eu tenho uma tramitando, aliás, só por curiosidade. Assim, Então, eu estou lá, estou pedindo. Mas você estava já aposentando? Não. É independentemente. Em alguns momentos, o INSS tem criado obstáculos na prática, mas teoricamente não poderia fazê-lo, porque a legislação fala, você pode retificar a hora que você quiser. Até porque, gente, você é jovem e hoje é fácil retificar, conseguir o documento. Daqui a 50 anos, quando você for aposentar, 40 anos, talvez você nem exista mais a empresa, não é? Então, a retificação pode se dar a qualquer momento. Se na prática não for assim, pelo menos no concurso você vai guardar que é assim, tá legal? Então vamos seguir. Então, o filiado poderá solicitar a qualquer momento inclusão, alteração, ratificação ou exclusão das informações divergentes, extemporâneas ou insuficientes do Cadastro Nacional de Informações Sociais, com a apresentação de documentos comprobatórios, independentemente de requerimento do benefício. Vamos falar um pouquinho do e-social. O e-social é importante, né? Vou ler o dispositivo e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, né? O e-social é uma novidade, quer dizer, já existe há um tempo, mas a implantação é uma novidade. Artigo 35 da IN 128. O e-social consiste em instrumento de unificação da prestação das informações de interesse do governo federal relativas à escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, recepcionadas e armazenadas no ambiente nacional do e-social. Gente, o que é o e-social? O e-social é simplesmente eles unificaram. Aliás, hoje em dia a tendência é unificar tudo. Vamos entender como é que era antigamente. Antigamente você tinha um documento, papel mesmo, que era informações previdenciárias. Mandava para a Receita Federal
documento e tal, informações previdenciárias. Depois, você tinha também o documento tributário, mandava os documentos tributários, documentos trabalhistas. Eles unificaram tudo, porque com as novas tecnologias ficou fácil unificar. Então você passa uma informação, sei lá, por exemplo, você passa uma informação de que o Omar trabalha hoje, e é verdade, trabalha aqui no Que Concurso. Isso gera informações. O Que Concurso, a contabilidade do Que Concurso, aí foram, olha, o Omar ganhou tal remuneração em tal mês. Beleza. Então, isso daqui vai para informação trabalhista, que não é o caso que eu não sou empregado, mas poderia ser, né? Se eu fosse empregado, ia gerar informações trabalhistas. Depois ia gerar também informações tributárias, porque ia pagar a contribuição previdenciária, ia pagar também, ia gerar informações previdenciárias, ou seja, o Omar tem um mês a mais de contribuição na vida. Está tudo lá para alimentar. Vamos alimentar o CNIS, vamos alimentar aqui a Receita Federal com informações, vamos alimentar a trabalhista, eles alimentam tudo. O E-Social é uma unificação. Você alimenta com um programa só, que é o E-Social, uma informação que vai para vários setores do Executivo Federal. Legal? Vai para a Receita, vai para o INSS, vai para a Caixa Econômica, se for fundo de garantia, por exemplo, já faz uma unificação. Isso é importante. O E-Social consiste em instrumento de unificação da prestação das informações de interesse do governo federal, genéricas, relativas à escrituração digital das obrigações fiscais, né, tributárias, previdenciárias, benefícios e trabalhistas, fundo de garantia também, recepcionadas e armazenadas no ambiente nacional do E-Social. Daí isso vai criando bancos de dados, né? Isso gerou a possibilidade da criação da CTPS digital, Carteira de Trabalho e Previdência Social digital, online, no seu artigo 40. Vamos conversar sobre ela. A Carteira de Trabalho Digital foi instituída pela Lei 13.874 de 2019. 13.874 de 2019. A carteira de trabalho digital poderá apresentar vínculos anteriores à sua instituição, provenientes de dados existentes do CNIS. Gente, a gente tem que entender o que era antes para a gente começar a valorizar o que tem hoje. Olha, eu cansei de ver situações terríveis em que a pessoa simplesmente chegava para mim, eu tinha certeza que eu estava conversando com a pessoa, não teria ela por que mentir, mas eu como juiz. E a pessoa chega e fala, olha, eu trabalhei a vida inteira, mas eu perdi a carteira de trabalho. E eu olhava e falava, mas será que o senhor tem alguma coisa no CNIS? E tinha, às vezes não, mas insuficiente para ele aposentar. Eu tenho certeza que ele não estava mentindo, mas sem a carteira de trabalho e sem a física, né? Perdi aqui em São Paulo, em muitos lugares do país, tinha muita inundação. Antigamente tinha muito mais do que tem hoje, até ainda tem em São Paulo, em outros lugares, mas São Paulo era muito comum. Então, principalmente pessoas mais pobres inundava e perdia documentos, né? Ou extraviava, ou era assaltado. As pessoas tinham que levar, principalmente os trabalhadores, tinham o crime de vadiagem. Contravenção de vadiagem antigamente. A pessoa usava na calça, no bolso de trás da calça, punha a carteira de trabalho, se a polícia parava, mostrava que estava empregado, que era um trabalhador e tal. Estou falando de coisa antiga, mas de qualquer forma ia desgastando. Então muitas carteiras de trabalho se tornaram imprestáveis, sob o ponto de vista documental. Então era uma tragédia. Hoje, claro, você vai poder ter o quê? Se você já tem uma digital. Mas se eu perder? Se perder, meu caro, tudo bem. Perdeu a física, né? Não tem problema, você já está com a digital não perde, fica numa nuvem, né? E ela vai sendo alimentada automaticamente. E mais, ela pode ter informações, são mais importantes, inclusive anteriores à sua expedição. Porque às vezes aconteceu isso, a pessoa já teve uma carteira de trabalho, perdeu, por exemplo, e tirou uma nova. Só que daí essa nova começou a constar, vamos dizer, sei lá, do ano 2000, mas ele tinha vínculos, contratos de trabalho dos anos 90. Agora ela pode já constar. Veja, olha que coisa interessante. Como é que funciona? Carteira de trabalho física. Se você perdeu uma carteira e tira uma outra carteira posterior e vai lá nas empresas que você trabalhou para pedir que constem, né, os vínculos, o INSS não vai aceitar. Agora, se ela tiver no CNIS
e constar da carteira, mesmo vínculos anteriores à sua expedição, porque obviamente você perdeu uma anterior, o INSS aceita. Então a carteira de trabalho ela é bem interessante nesse sentido, né? Essa parte final, a CTPS digital poderá apresentar vínculos trabalhistas anteriores à sua instituição, provenientes de dados existentes no CNIS, que é esse banco de dados da Previdência Social, ok? Bom, vamos falar aqui mais questões ligadas aqui a algumas questões ligadas agora já ao vínculo, né, a filiação à Previdência. Vamos falar do segurado empregado, das modalidades de segurado. É segurado empregado o aprendiz maior de 14 anos e menor de 24, salvo se for deficiente, com contrato de aprendizagem por prazo não superior a 2 anos. Marco, qual a novidade que tem aqui? Por que você está citando? Porque se você pegar a Lei 8.212, 8.213 e 8.212, 8.213 no seu artigo 11, 8.212 no seu artigo 12, que trata, entre outras hipóteses, da hipótese do segurado empregado, você não acha o aprendiz lá. Todo mundo sabe e considera o aprendiz como segurado empregado, mas não está escrito lá. Então, é interessante essa menção expressa na IN 128, que o aprendiz é sim segurado obrigatório e na condição de segurado empregado. E daí ele já fala, olha, você pode se filiar a partir dos 14 anos até os 24, salvo se você for deficiente. Salvo se for deficiente. Legal? Não é inválido não. Deficiente, se fosse inválido, não poderia trabalhar. Salvo se for deficiente. E se for deficiente? Daí posso contratar uma pessoa com deficiente, um PCD com 30 anos como aprendiz? Posso. Aí se não for deficiente, daí até os 24 anos, tá bom? Beleza? Então a novidade é segurar o aprendiz, o trabalhador, que a gente chama popularmente de menor aprendiz, mas não necessariamente é menor, né? Tá dizendo, pode ser maior de idade, mas normalmente é um garoto, uma moça, 14, 15 anos, então o que a gente chama de menor aprendiz, tradicionalmente, ele é sim segurado, empregado do regime geral de previdência social, tá beleza? Não esquece isso não. Vamos seguir? O volante, olha sensacional essa decisão aqui. O volante, gente, é o boia fria, tá? Então, o boia fria, o volante, também é o mesmo, são sinônimos, será empregado do agenciador. Será empregado do agenciador, do gato, né, como é popularmente conhecido. PJ, pessoa jurídica. Ou do contratante do serviço, fazendeiro, comumente. Isso aqui é a primeira hipótese. Tem uma segunda aqui. O servidor público vinculado a regime próprio de previdência social que exercer concomitantemente o mandato de vereador será afiliado ao regime geral de previdência social como empregado. Duas questões que não estão claras na lei e que aqui ficam muito claras. Vamos lá. Primeiro lugar, olha, o volante, o boia fria. Gente, o grande problema é o seguinte, o INSS, tradicionalmente, ele viu o boia fria. O que é o boia fria? Que ele é aquela pessoa que mora normalmente nas periferias das cidades, por ali do interior. 4 da manhã passa um ônibus, antigamente era caminhão, hoje em dia é um ônibus, né? Eles ficam lá fazendo fila, chega o agenciador, que é o gato, né? Fala assim, bem, gente, vamos lá, estou precisando de, 30 trabalhadores. Vão lá os trabalhadores, sobem no ônibus, e é uma diária. Eles trabalham o dia inteiro e recebem no final do dia. É isso, é diarista, às vezes chamado, às vezes trabalha por dia, trabalha volante, boia fria, mas é isso. Daí no dia seguinte pode ser que ele volte para a mesma fazenda, pode ser que não, às vezes vai para outra fazenda. Normalmente são pessoas que trabalham, segunda a sexta, segunda a sábado, mas em mais de uma fazenda, ou por um período em uma fazenda, depois vai para outra. E sempre se fala, olha, teoricamente esse camarada é o quê? Ele é autônomo. Agora, gente, é natural que são pessoas que na prática não têm capacidade contributiva para quê? Para contribuir para a Previdência. Então, corretamente, começou a falar o seguinte, peraí, ele tem uma vinculação, que é sempre o mesmo agenciador. Então, se esse agenciador for uma pessoa jurídica, já for constituído como empresa, ele será empregado dessa pessoa jurídica, dessa empresa, do agenciador. Por outro lado, se não for, é uma coisa mais informal, o agenciador vem lá e daí ele será empregado da fazenda, do tomador de serviços, tá bom? Beleza? Legal? E outra questão do vereador. Faz de conta que eu sou um servidor público. Aliás, eu sou um servidor público, mas não posso me filiar a partido político, então não posso ser exemplo.
Vamos dizer você, legal, você é um técnico do INSS, amanhã vai ser. Então, você amanhã vai ser técnico do INSS, faz de conta que você gosta da política, de ser uma liderança política, a gente precisa de gente atuante, honesta, boa, atuando na política, você fala, olha, Omar, é isso que eu quero, então eu vou me licenciar, eu me licencio, 3 meses antes do pleito, para disputar a eleição, e ganho a eleição para vereador numa pequena cidade do interior onde eu fui trabalhar. Tá bom, beleza. Então, nesse caso, você é servidor do INSS e também você é vereador. Só que é uma cidadezinha que você é tão pequenininha que você só se reúne uma vez por semana. Isso é comum, não é incomum. Cidades pequenas, né? Então, uma vez por semana, depois do expediente. Então, há uma compatibilidade de horários. Nessa hipótese, você pode ser servidor com regime próprio, técnico do INSS, por exemplo, e ao mesmo tempo vereador da cidadezinha X. Beleza. Pode ser os dois? Pode. E mesmo, normalmente você ganha um salário mínimo, é pouquinho, mas ganha alguma coisa. Nesse caso, você é o que, tecnicamente? Você é vinculado ao regime próprio e segurado empregado como vereador, porque hoje o político é segurado empregado. Então, tá certo? Ele é segurado empregado. Claro que normalmente, como ele se afasta, ele só vira político, daí ele fica com o regime próprio. Mas nesse caso excepcional, que é a compatibilidade de horários, com a vereança especificamente, ele pode ser regime próprio, servidor técnico do INSS sem afastamento e, como vereador, ele fica segurado empregado, tá bom? Então ele fica como eu sou assim, só que eu não sou vereador, sou professor e juiz federal. Juiz federal, regime próprio. Professor do que concursos? Regime geral de previdência social, podia ser empregado, até sou numa faculdade e também segurado individual, como sou aqui no que concursos. Fechado? Muito bem. Então aqui a gente já vai entendendo, né? O volante é empregado e o servidor com regime próprio, que atua concomitantemente como vereador, filiado no regime geral como empregado. Que mais? O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros é admitido, excluído o doméstico. Isso aqui tem boa chance de cair, viu, gente? Até por uma questão, já viu, como é que a esposa vai ser empregada doméstica do marido, né? Ou vice-versa, também não importa, quer dizer, não dá, né, gente? Quer dizer, ficaria até, sob o ponto de vista de equidade de gênero, ficaria um pouco esquisito, né? Mas, independentemente disso, não dá para você imaginar uma família, a pessoa é empregada doméstica. Ah, não, mas é uma dona de casa, legal, então, mas ela não está atuando profissionalmente. Mesmo que ela se dedique mais, ou um homem ou uma mulher se dedique mais à casa, não é uma atividade profissional, é sua família, né? Então, empregado doméstico não tem condição. Fica fácil, fica até de bom... fica claro que tem aí o quê? Que teria na prática algum tipo de fraude. Por outro lado, nada impede, na verdade, gente, que eu... Faz de conta, né? Eu tenho uma empresa e minha esposa trabalha na empresa. E não é sócia, ela trabalha mesmo, tem férias, 13º, tudo, registro em carteira, não tem fraude nenhuma nisso. Claro que se o INSS questionar, mas não vai questionar, ele vai ver que todo mês está caindo o salarinho, está vendo lá o ex-social, está vendo que tira férias, enfim, não é aquela coisa antiga, né, que a gente não sabia direito o que acontecia. Hoje com o ex-social, você sabe que a pessoa está tirando férias, todo ano tirou férias, então não era uma fraude. Nesse caso não há problema nenhum. Então não esquece, marido, esposa, não importa, pode ser empregado do seu cônjuge, companheiro ou companheira? Pode, não tem problema algum. Salvo na condição de segurado empregado doméstico ou empregada doméstica, porque daí realmente, primeiro, que seria até um pouco esquisito, e além disso a chance de uma fraude seria muito maior, ok? Então, continuemos. O que mais? Retificação dos salários de contribuição. Retificação no CNIS dos salários de contribuição. Aqui a gente entra nos artigos 50 e 51 da IN 128 de 2022. Então, artigos 50 e 51 da IN. O que ela fala? Nos casos em que o empregado identificar que não consta remuneração no CNIS ou que o salário de contribuição está errado, a comprovação da efetiva remuneração junto ao INSS para fins de atualização do CNIS far-se-á por, inciso 1, contra-cheque, o olerite, né? o recibo de pagamento dos salários. 2, anotações contemporâneas acerca das alterações de remuneração constantes da CTPS. Isso aqui é bem interessante, viu, gente? Bem interessante mesmo.
porque é diferente também. Olha, vem cá, vamos pensar o seguinte, eu tenho eu olho o meu CNIS e falo, meu Deus, mas eu trabalhei há 10 anos atrás lá naquela empresa X e não consta até que eu trabalhei, mas não consta o salário de contribuição. O que eu faço para retificar, para alocar o salário de contribuição lá no CNIS? Daí eu fico pensando, puxa, o que eu guardo dessa época? Então, eu descubro, por exemplo, uns olerites velhinhos. Hoje em dia o olerite até online, né? De alguma forma a empresa me concede. Então tem olerite, está aqui, olha, recebi isso daqui. Ah, tá bom, fica fácil retificar. Contra-cheque, olerite, recibo de pagamento. Outra opção, na carteira de trabalho, Previdência Social, você tem alterações salariais. Às vezes o pessoal só faz essa alteração quando você vai sair da empresa. O normal era pedir a carteira sempre que tivesse alteração salarial. Se tivesse aumento de salário, constava lá numa partezinha específica, na parte final da carteira, lá, olha, data tal, houve aumento de salário para tanto. Legal. Daí te garante que você, obviamente, ganhava X a partir daquela data. Então fica fácil também, ok? Então aqui, como a gente vai vendo, nos casos que o empregado identificar que não consta remuneração no CNIS ou que o salário de contribuição está errado, pode ser que às vezes não é que não consta, mas está errado, está constando lá 2.000 e é 3.000, por exemplo. A comprovação da efetiva remuneração junto ao INSS para fins de atualização do CNIS far-se-á por 1. Contra-cheque. 2. Mais importante, anotações contemporâneas acerca das alterações de remuneração constantes da CTPS. Indenização. O sistema da indenização, gente, é importante. O que é isso? É assim, quando você é empregado, vamos dizer que eu sou empregado, trabalhei na empresa X por 2 anos, há 10 anos atrás. Beleza? Tranquilo? Legal. Daí, simplesmente a empresa não fez a contribuição para a Previdência. Não importa. Essa contribuição é presumida. Se eu provar por carteira de trabalho, que eu trabalhei na empresa, a contribuição é presumida e é responsabilidade do empregador. Então, se eu for empregado doméstico, se eu for avulso, desde 2003, se eu for segurado individual, autônomo, que presta serviços para a empresa apresentando RPA, recibo de pagamento autônomo, formalizar, portanto. Então, tudo isso aí está garantido daí o pagamento. Legal. Por outro lado, às vezes eu fui sócio de uma empresa. Eu tive um boteco há 10 anos. Era sócio-gerente, prova até que tirei um prolabore, mas eu não contribuí para a Previdência. Posso pagar o tempo passado, o tempo pretérito? Posso. Isso a gente chama na Previdência de indenização. Tem algumas regras e algumas delas estão previstas aqui na IN 128. Vamos dar uma olhadinha. Artigo 92 e 94, eu tiro aqui essas informações. Para indenizar período passado, o segurado individual deve demonstrar o exercício da atividade e, se não houver inscrição em aberto, a prova se dará para os profissionais liberais. Então, sou um advogado, por exemplo, com o registro no conselho de classe, tem a carteirinha da OAB. Para o motorista de caminhão ou táxi com habilitação e certificado de propriedade do veículo. Para o religioso, não esquece que os religiosos são também segurados individuais, né? Com a demonstração da emissão de votos. Aqui eles vinculam mais com a Igreja Católica, que é a única que tem o voto de obediência, castidade, o voto de castidade, obediência e pobreza, né? Mas votos, o que a gente pode entender para outras religiões? Seria uma documentação. Então, claro, se você é pastor de uma igreja, com certeza tem alguma documentação que demonstra isso. Algum certificado, olha, sou pastor da igreja tal, sou rabino da sinagoga Y, sou o pai de santo, alguma documentação tem que ter. Na Igreja Católica, normalmente são os votos, né? São os votos de pobreza, obediência e castidade. Então, são questões jurídicas, mas documentos que provam que aquela pessoa era uma pessoa que se dedicava exclusivamente à religião. E daí ela pode indenizar o passado. Tem que provar, portanto, que trabalhou. Continuando. Para o médico residente, que é outra hipótese de segurado individual, pelo contrato de residência médica.
para o empresário com a demonstração de que era sócio e que retirava pro labore. Por que retirava pro labore, gente? Porque eu posso ser sócio de uma empresa e não retirar pro labore no mês. Eu posso ter uma empresa, por exemplo, inativa. Inativa assim, sem uma atividade, sem faturamento, mas que ela tá lá, ela existe. Então, teoricamente, eu permaneço como sócio, mas não houve faturamento, então não houve retirada de remuneração. Remuneração do sócio a gente chama de prolabore. E não tendo isso, não tem, por exemplo, o fato gerador da contribuição previdenciária. Não tem como contribuir, não vale como tempo de contribuição. Então eu tenho que ter retirado o prolabore. Ah, Marco, como é que eu vou provar que há 10 anos, antigamente, eu retirava o prolabore? De alguma forma. Ou você demonstra que a empresa pagava hoje, já em conta corrente todo mês para você, ou naquele mês saiu da empresa um valor, que seria sei lá, um salário mínimo para você, ou a contabilidade da empresa fala que pagaram, que a empresa pagou pro labore para o sócio, ou, na pior das hipóteses, uma declaração de imposto de renda que conste que você fez retiradas a título de pro labore. Mas tem que provar de alguma forma documentalmente. Se não provar, não vai poder indenizar. Então, essa parte final para o empresário com a demonstração de que era sócio e que retirava pro labore. Indenização ainda das contribuições, vamos dar uma olhadinha no artigo 104, 104 da IN 128. As contribuições devidas pelo segurado individual e o valor da indenização poderão ser objeto de parcelamento. Às vezes essas indenizações ficam muito altas, então você pode parcelar em até 60 vezes pelas regras de parcelamento da Receita, a ser requerida perante a RFB, Receita Federal do Brasil, sendo que o período correspondente somente poderá ser utilizado para concessão de benefício e emissão de CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, após a comprovação da liquidação de todos os valores incluídos em parcelamento. Isso aqui é importante, gente, porque às vezes você, sei lá, faz um parcelamento em 30 meses e já quer usar o tempo de contribuição, mas esqueceu que não tem tempo de contribuição. Só vai ter tempo de contribuição quando você acabar o parcelamento. Então, você faz todo o parcelamento, interessa é maior ou menor, quando acabou, acabou. Então, daí esse tempo vai para CTC. CTC é o documento que eu uso para, por exemplo, isso aí é muito usado para o tempo de contribuição do regime geral para eu aposentar em regime próprio. Isso é muito comum, esse tipo de indenização, normalmente, não só, mas normalmente. Então, o que as pessoas fazem às vezes? Fui sócio de uma empresa e não paguei a previdência. Prova que você tinha direito, daí você parcela, né, faz o parcelamento tranquilo, e quando você acabar o parcelamento você pode aposentar. Você pega a CTC, né, leva para verbar no regime próprio e, se for o caso, já consegue aposentar. Antes não, porque ninguém sabe nem se você vai acabar de pagar o parcelamento, tá bom? Então por isso que eles colocam aqui. Sendo que o período correspondente somente poderá ser utilizado para concessão de benefício e emissão de CTC após a comprovação da publicação de todos os valores incluídos em parcelamento. Legal? Vamos dar uma olhadinha agora no artigo 107, que fala de segurado facultativo. Vamos lá. É proibida a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo ao servidor público aposentado, qualquer que seja o regime de previdência social a que esteja vinculado. E para os participantes já ativos, né, do regime próprio de previdência, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida a contribuição ao regime próprio. Gente, vamos lá, isso aqui é importante. É assim, o artigo 201, parágrafo 5º da Constituição, ele fala que aquele que participa de regime próprio não pode se filiar no regime geral como segurado facultativo. Então vamos lá. O Omar pode se filiar como segurado do regime geral? Pode. Você tem regime próprio, Omar? Tenho. Mas como eu desenvolvo atividade no setor privado, eu sou obrigado, aliás, a ter os dois, pagar os dois, paga dois. Paga regime geral e paga regime próprio. Legal? Porque uma é como juiz e outra é como professor. Isso pode, não só pode, é obrigado. Legal. Agora, vamos dizer que eu parasse de dar aula. Amanhã eu paro de dar aula. Cara, estou bem, já valeu, dei aula há muitos anos, não quero mais. Tudo bem? Tudo bem. Então, você continua só como juiz pagando a tua contribuição para o regime próprio. Não, mas eu já paguei tantos anos, queria continuar pagando como segurado facultativo. É possível? Não, não é possível.
Existe uma única exceção, então não é possível se eu sou aposentado, se eu estou em atividade. Única exceção, se eu me afastar, tiver uma licença do regime próprio e que não me permita a pagar como segurado no regime próprio, daí sim eu posso pagar como facultativo. É a única hipótese, aliás, está prevista na Lei 8.112 de 90, vale para os servidores federais, que é o que interessa para nós. E, dependendo do estatuto de cada servidor, daí você vê se cabe também para outros regimes próprios. Para o federal, com certeza cabe, ok? O que mais? Do segurado especial, no 109, também tem uma regra interessante que não consta da Lei 8.213 e não consta do Decreto 3048. Ela fala o seguinte: não integram o grupo familiar do segurado especial os filhos casados, separados, divorciados, viúvos ou ainda aqueles que estão ou estiverem em união estável, inclusive união homoafetiva, os irmãos, os genros e as noras, os sogros, os tios, os sobrinhos, os primos e os netos. Gente, bem interessante isso. O que eles quiseram falar? Como é que é regime de economia familiar? Não é você e sua família, por exemplo, com pesca artesanal, pequena atividade rural, pecuária, seringueiros, né? O extrativismo vegetal, regime de economia familiar, atendido a alguns outros requisitos, você é considerado segurado especial. Você sabe que a tua contribuição única, ela vale para você e para os seus familiares, desde que tenham pelo menos 16 anos e trabalhem efetivamente junto. Então, na prática, vamos aceitar o quê? A esposa, cônjuge, companheiro e companheira, ou cônjuge, companheiro e companheira, ou ainda filhos maiores de 16 anos que trabalhem na atividade. Legal. Daí vem a ideia, bom, e se é um filho casado, mas mora junto e ajuda? Pode? Não. Ele pode ser considerado até segurado especial, mas não daquele núcleo familiar, vai ter que ter um próprio, ou pagar por conta. Ah não, e se for um filho separado, uma filha, sei lá, separou e voltou? Não pode também. Acho até discutível isso, do ponto de vista judicial, mas para fins de concurso é o que vai valer. Legal? Vou ler de novo. Não integram um grupo familiar. Quer dizer, não adianta, se uma filha, por exemplo, que era separada, ficou divorciada, ficou grávida, vai ter salário maternidade? Não, o INSS não vai conceder. Por quê? Não integra um grupo familiar do segurado especial os filhos casados, separados, divorciados, viúvos ou ainda aqueles que estão ou estiverem em união estável, inclusive união homoafetiva, irmãos, genros e noras, sogros, tios, sobrinhos, enfim, agregados em geral não vão ter direito a nada. Legal? Sacaram? Guarda isso, que é uma regra que não está no decreto, não está na lei e é bem importante. Depois a gente vai ver como que como que vale reclamação trabalhista. Porque reclamação trabalhista, muitas vezes, a trabalhista é registro, né? Entra com uma reclamação trabalhista. Ela vale perante o INSS. A gente vai ver que, segundo a IN, depende. Até pode valer, mas vamos ver quais requisitos para que aquela sentença homologada por um juiz do trabalho, para ela valer para fins previdenciários. Ela vale para fins trabalhistas. E para fins previdenciários, como é que será que funciona? Então, o artigo 172 da IN fala assim: a reclamação trabalhista transitada em julgado. O que quer dizer transitada em julgado? Da qual não cabe mais recurso, acabou a ação. Então, a reclamação, né, que é a ação trabalhista, restringe-se à garantia dos direitos trabalhistas e, por si só, não produz efeitos previdenciários. A princípio, a regra é que não produz. Mas pode, vamos lá. Pode gerar, porém, efeitos previdenciários nos seguintes casos, 2 pontos. Se houver início de prova material, que são documentos contemporâneos, né, da época, sei lá, um olerite, por exemplo. Se houver início de prova material, os valores de remunerações constantes da reclamatória trabalhista transitada em julgado serão computados. Então vamos lá. Então, deixa eu explicar direito. É assim: se houver início de prova material, então eles vão aceitar, inclusive para fins de vínculos, tempo de contribuição, se tiver início de prova material. Então tem sentença mais início de prova material. O que é isso? Algum documento que valha como início de prova material. Ah, e nesse caso tá beleza. Nesse caso não tem problema nenhum. Vai contar como tempo de contribuição. E se for no que a gente vai dizendo, é salário de contribuição. O salário de contribuição, que eu quero que seja X, Y, um pouco maior do que consta no CNIS. Daí, nesse caso, olha que interessante. Vou ler aqui para vocês.
os valores de remunerações, que vão gerar salário de contribuição, né, constantes da reclamatória trabalhista transitada em julgado serão computados independentemente de início de prova material, só com a sentença, ainda que não tenha havido recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, tendo em vista que esse recolhimento é de responsabilidade do empregador. Tratando-se de reclamatória trabalhista transitada em julgado, envolvendo apenas a complementação de remuneração de vínculo empregatício, devidamente comprovado, não será exigido também início de prova material. Então, complementação de remuneração, isso é interessante, porque é assim, muito comum, aliás, né? Você entrar com uma trabalhista, ninguém está discutindo o vínculo, está lá na carteira de trabalho, está lá no CNIS que você trabalhou. Só que lá consta que você ganhava R$ 2.000 por mês, você entrou com uma reclamação trabalhista para exigir hora extra. E esses 2.000 geraram um salário de contribuição média mensal de 3.000. Então mudou, era 2.000, ficou 3. E a sentença trabalhista fala, olha, ele realmente fez hora extra que não foi paga, a razão pela qual ele tem direito à hora extra, e sobre a hora extra incide contribuição previdenciária, e o salário de contribuição era 2.000, vai para 3, o que vai melhorar a aposentadoria dele. Ótimo, não tem problema nenhum, isso o INSS admite sem início de prova material, só com a sentença. Você vai entrar com o seu benefício, você só junta a sentença e já vale, ok? Então, é uma novidade bem interessante, né? E que consta da IN, não consta de forma nenhuma da lei ou do decreto. Bom, dos dependentes, vamos falar um pouquinho dos dependentes aqui. Faltam aí três slides, a gente já vai caminhando aqui para o final. A certidão, artigo 178, a certidão de casamento comprova qualidade de dependente. Então, a certidão de casamento comprova qualidade de dependente. Beleza, eu sou casado, está lá a certidão de casamento. Desde que não haja separação de fato. Isso é importante, porque, claro, se tiver separação judicial, ela consta na certidão atualizada de casamento. E a separação de fato? Muitas vezes a pessoa separa e perde a qualidade de dependente, mas fica aquela coisa. Mas como é que eu vou provar uma separação de fato? Então aqui coloca, o dependente deve declarar sobre as penas da lei. Penas da lei penal, eles não põem mais lei penal, né? Cometimento de crime. A inexistência de separação de fato até a data do óbito. Legal? Então essa aqui é a primeira. Olha que interessante, funciona assim. Eu chego e faz de conta que eu sou viúvo e falo, puxa vida, eu quero a pensão por morte. Posso? Posso, mas o senhor separou? Não. Até o dia da morte da minha esposa, a gente vivia junto. Ah, é? Tá. E como casados. Tá bom, então o senhor declara sobre as penas da lei. Aí se eu mentir, Omar, o que acontece? Crime de falsidade ideológica. Então, razão pela qual, na prática, vou acabar sofrendo, enfim, sanções penais, e inclusive o INSS vai me cobrar tudo que eu recebi indevidamente. Mas, além disso, tem sanções penais. Que mais? Equiparam-se a filho exclusivamente o enteado e o menor tutelado. Isso aqui, gente, é importante, por quê? Deixa eu explicar para vocês. Menor sob guarda, antes da emenda constitucional número 103, menor sob guarda, antes da emenda constitucional número 103, que é a reforma da Previdência, o Supremo Tribunal Federal afirmou o seguinte, ele deve ser equiparado a filho. Então, menor sob guarda, não tem nada a ver com tutela. Menor sob guarda, eu pego menor sob guarda, estou cuidando da pessoa, legal. Ele é equiparado a filho, tá bom. Então, por exemplo, um avô e tal, ok. Por outro lado, depois da emenda, na emenda constitucional ficou expresso que equiparam-se a filho para efeitos previdenciários apenas o enteado e o tutelado. Tutelado é aquele que o juiz determina que você é o tutor, que vai cuidar daquela criança cujos pais perderam o pátrio poder. Ok. Então, tutelado e enteado pode ser equiparado a filho, para uma pensão por morte, por exemplo. Menor sob guarda, não. Daí você fala assim, Omar, mas será que o Supremo não falou nada a respeito? Não, ainda não. Ele vai falar, ele está para falar, aliás, mas não falou ainda nada. Então, por enquanto, vale a Constituição, que afirma que o menor sob guarda está fora. Mas ouvi dizer, Omar, vi na internet, que o Supremo declarou, depois da emenda, que a pessoa tinha direito. Não, não é verdade. O Supremo julgou depois da emenda, mas ele estava tratando de fatos anteriores à emenda. Isso até para evitar qualquer confusão, o INSS entrou com embargos de declaração, que é um pedido de esclarecimento, o Supremo falou, não, eu julguei o passado, o futuro eu vou julgar mais para frente. Então, guarda isso, toma cuidado,
porque infelizmente na internet tem de tudo, né? Tem também informações que não são tão corretas. E, de qualquer forma, que nem ele 128 está claríssimo, equiparam-se a filho exclusivamente o enteado e menor tutelado. Artigo 179. Não constitui união estável a relação entre pessoas casadas, salvo se separadas de fato. Então, a famoso amante ou amante, mulher ou homem, não interessa, não tem direitos previdenciários. Tá bom, gente? Ah, mas eu acho errado. Aí uma questão de opinião, não tem problema nenhum, mas para fins previdenciários, nunca. O Supremo também já falou que não, então nem jurisprudencialmente tem, razão pela qual não tem, simplesmente. Legal? Não confundir com a pessoa separada de fato que namora ou vive em união estável com outra. Aí pode. Mas se a relação for concomitante, não é possível. Não é possível também o reconhecimento da união estável, bem como dos efeitos previdenciários correspondentes, quando um ou ambos os pretensos companheiros forem menores de 16 anos. Gente, não existe casamento mais, não existe mais, isso mudou recentemente, casamento infantil no Brasil, que é o casamento com menos de 16 anos. E aqui para a Iene, ela deixa claro que não existe também união estável, isso não está claro no Código Civil, mas está claro para a Iene, não existe união estável, pelo menos para fins previdenciários, menor de 16 anos. Então, menor de 16, vai brincar, fazer outra coisa, tá bom? Não, pelo menos, fins previdenciários não vale casamento, que já não existe mesmo, e não vale também união estável para fins previdenciários. E acabou. Muito bom, mais ou menos 50 minutos, 50 e poucos minutos aqui de IN 128. Olha, tem muita novidade e ele continua. Eu acho que a gente precisa de mais uns 2 blocos. Eu vou talvez trazer mais questões na próxima semana, depois volta para a IN. O importante é que você leia, assista todas essas aulas da IN, porque eu vou ser sincero, gente, é um assunto que você encontra muito pouco, inclusive na internet, tá bom? E é um assunto relevantíssimo para o teu concurso. Legal? Olha, espero que você tenha dado mais um passo aí na sua caminhada para tomar posse como técnico do INSS. Bons estudos, um abraço e até uma próxima.